Hoje a meditação será totalmente baseada na oração mais longa, profunda, eu diria significativa, importante de nosso Senhor Jesus Cristo. A oração dele antes de morrer, véspera de sua morte na cruz, encerrando o seu ministério terreno. João, Evangelho de João, capítulo 17. Coloquemos-nos em pé para a leitura da palavra de Deus. Vamos ler com muita reverência essa oração de Jesus. Lições preciosíssimas temos aqui para as nossas vidas. Espero aí que todos já tenham tido tempo de encontrar, abrir aí a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17. Assim diz o evangelista João. Assim ele descreve esse momento tão precioso. Depois de dizer estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer, e agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo, eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da tua palavra, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo
creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Eis que estarei convosco todos os dias, disse o Senhor, até a consumação dos séculos. A Ele a honra e a glória, hoje e para todos sempre. Amém. Podem assentar. Como é que começa essa passagem? Veja só como é que começa essa oração. Jesus está a caminho da cruz. Terminada aquela ceia que aconteceu, a ceia pascal, que aconteceu véspera de sua crucificação, no dia de sua prisão, do seu aprisionamento, ele faz essa oração tão importante. E como é que a atitude de Jesus aqui na oração, a gente sabe que Jesus é padrão, é modelo para nós, em todos os sentidos, é modelo de oração. Quando Jesus iniciou seu ministério terreno, ele foi para o deserto, impulsionado pelo Espírito, para ter um momento de jejum e oração, não foi? Agora, quando ele foi escolher os apóstolos, Jesus passa a noite orando, antes dessa escolha tão importante. E assim a gente vai vendo. Agora chegou o momento crucial. E sabe que a palavra crucial vem da cruz, né? Crucial. Jesus está prestes a cumprir cabalmente, completamente a sua missão. Tem sido fiel desde o princípio. E agora vai dar a sua vida como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vai para a cruz. E ele então ora a Deus. Intercede ao Senhor. E a atitude dele é interessante nessa hora da oração. Ele faz o mesmo gesto de erguer a cabeça e de olhar para o céu, que ele fez por ocasião da ressurreição de Lázaro. Na oração que ele fez por Lázaro, ele também ergue a cabeça e olha para o céu. Não que isso seja um padrão a ser seguido, assim, todas as vezes. Mas é interessante observar o significado disto. Revela sua intimidade com o Pai. Uma atitude de contemplação, de elevar-se. A oração tem esse significado, da gente transcender, da gente tirar os olhos do foco dos acontecimentos, das crises, das dificuldades, dos desafios. Não que eles não estejam presentes na nossa oração, mas os nossos olhos se voltam para a nossa esperança. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu elevo os meus olhos, eu ergo a minha cabeça, eu abro os meus olhos e eu contemplo o Senhor. E essa contemplação de Deus na oração, essa atitude contemplativa de admiração, de uma tremenda impressão assim na alma, de sua grandeza, do seu poder, da sua glória, e da atitude de que Deus está acima, no sentido de que Ele é soberano, soberano sobre aquilo que eu vou enfrentar, sobre os meus algozes, sobre os meus inimigos, sobre aqueles que se levantam contra mim. Eu elevo os olhos para aquele que está acima.
Isso é importantíssimo, essa consciência de que Deus é maior. Rei dos reis, Senhor dos senhores, soberano. Estarei diante de Pilatos, de Herodes, de reis que serão, de autoridades que serão contra mim, de pessoas que irão contra mim, mas eu oro, eu elevo os meus olhos a Deus que é superior, está acima. Agora a gente pode ver Jesus também orando a seguir, no Getsemane, de uma maneira distinta, de uma atitude distinta. Ele se ajoelha. Uma pedra, Jesus se ajoelha e Jesus se curva. Outra atitude de oração, que significa humildade, sujeição, quando nós nos dobramos, quando nós nos curvamos, quando nós nos ajoelhamos, comunicamos humildade, sujeição, dependência. E lá estava Jesus de joelhos orando. Às vezes a gente ora também sentado, a gente pode orar andando, né? Podemos orar até na barriga do peixe, como fez Jonas, em diversas circunstâncias. Fechamos muitas vezes os nossos olhos. Jesus abriu bem os olhos aqui, né? Então não é pecado olhar de olhos abertos, não é uma regra para que se feche. Às vezes fechamos porque queremos estar compenetrados e não queremos distrações, não é? Então, um pouco aí sobre a atitude de oração e a importância da oração. Agora, veja só como é que Jesus começa essa oração. Levantou os olhos ao céu e disse: Pai. Chamar a Deus de Pai era revolucionário. Ele nos ensinou a orar, Pai Nosso, essa intimidade. Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. E Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos. E de repente, pela graça do Senhor, fomos chamados para pertencermos a essa família e temos uma relação com Deus dessa mais íntima proximidade. E Pai é algo muito, muito íntimo. Pelo Espírito Santo nós clamamos e nos dirigimos a Deus como Abba Pai, que seria ainda a maneira mais intimista, eu diria, mais carinhosa. É como chamar a Deus de papai. Eu nunca acho que chamei a Deus de papai, eu tenho um respeito, medo às vezes até de, né? Mas Abba Pai, pelo Espírito, eu falo, quem sou eu para essa intimidade toda? Eu gosto de ver quando os filhos se sentem tão à vontade na presença dos pais, até dos avós, tá? Eles vêm quando são pequenos, saltam no colo, eles sabem que são bem-vindos, eles sabem que são amados, eles se aproximam com muita confiança. Aproximemo-nos do trono da graça com muita confiança, por meio de Jesus Cristo, que trouxe a paz, que nos reconciliou, que pagou o preço, que nos justificou, e estamos agora ligados a Deus. Que coisa maravilhosa essa atitude, Pai. Aí ele podia, olha só, esse texto é muito profundo e eu não vou me estender muito, porque senão eu poderia ficar aqui falando mais sobre isso e sobre aquilo. Vou dar uma passada geral, mas os pontos principais eu preciso aqui trazer para vocês. Veja só a próxima frase: é chegada a minha hora. Quando Jesus começou seu ministério, o seu primeiro milagre realizado ali em Caná da Galileia, por mediação de sua mãe, e a mãe fala, olha, faltou, acabou o vinho. E Jesus diz para ela, mulher, o que tenho eu agora não é chegada a minha hora. Quantas vezes essa frase, não é chegada a minha hora, acontece no decorrer de episódios após episódios da vida e do ministério de Jesus? Que hora é essa? Não é chegada a minha hora, não é chegada a minha hora. Ele fazia milagres portentosos e muitas vezes falava para o pessoal ficar na miúda.
porque ainda não era chegada a hora, e cada vez que Jesus realizava milagres tremendos, isso precipitava a hora, adiantava a hora. Por quê? Porque tornava-se ele cada vez mais famoso, e isso despertava cada vez mais ciúmes, inveja e oposição, que acabará e que acabou por fim levando-o à cruz. Não é chegada a minha hora, não é chegada a minha hora, mas de repente é chegada a hora. E ele tinha acabado de realizar o maior de todos os milagres, que foi a ressurreição de Lázaro no domingo anterior. Agora estamos numa quinta-feira. E o que temos é uma oração começando com: Pai, é chegada a minha hora. Que hora é essa? Se não a hora da crucificação. Ele diz assim: a hora de ser glorificado. E tem muita gente que não entende a mensagem da cruz direito. Vê a mensagem da cruz apenas em termos de um Cristo sofrendo e aparentemente derrotado, e não gosto até de pular essa parte e já ir para a ressurreição, mas é na cruz que Jesus triunfou sobre principados e potestades e os expôs ao ridículo. Foi na cruz que ele venceu todas as tentações, pagou o preço da nossa redenção. Foi na cruz que ele demonstrou seu tremendo amor, porque ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida. E morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Na cruz ele manifesta a sua glória, ele mostra o seu amor, ele vem nos resgatar. A cruz é tremenda. Eu amo a mensagem da cruz, e você? Eu amo a mensagem da cruz, porque eu vejo o amor de Deus por minha vida, por tua vida, pela humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Chegou a hora mais decisiva, mais importante. Jesus está preparado. Jesus diz: ninguém tira a minha vida, eu a dou voluntariamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e tira por meio do seu sangue. É o seu sangue que nos garante a vitória, que nos redime, que nos salva, que nos justifica. Ah, bendito. E a gente participa da ceia. Do que nós estamos comendo, senão daquilo que vem da cruz, do Cristo que se deu por nós, que é a nossa vida, que é a nossa salvação. Ele recebeu toda a autoridade. Sabe aquela autoridade que o Adão tinha recebido sobre o mundo, mas que ele acabou se complicando todo por causa do pecado e tanta desordem. Agora o segundo Adão, por sua vida, por sua santidade, por sua dignidade, porque cumpriu e obedeceu, ele recebe toda a autoridade sobre toda a humanidade e recebe poder para salvar. Não há um outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome de Jesus. Ele é o único e suficiente Salvador. Ele recebeu o poder de salvar, de dar a vida eterna. Não tem poder de dar vida eterna Maria, por melhor que seja ou que fora, nem Pedro. Alguns entendem que ele tem a chave, né? Mas quem dá a vida eterna é Jesus. Nem Buda, Confúcio, nenhuma religião, não são as boas obras, não é isto nem aquilo, senão Jesus. Ele é digno, o Cordeiro que é digno de receber o poder, a honra, a riqueza, e que tem a chave, que é a porta das ovelhas, a porta do aprisco, que é o caminho, a verdade e a vida. É Jesus. Ele é a vida eterna está nele. E ele descreve aqui a vida eterna de uma maneira tão interessante, porque ele diz assim: a vida eterna é esta, que conheçam a ti e a Jesus, o Cristo, o Filho, a quem enviasse. A vida eterna em termos de conhecimento, de relacionamento. Mais do que frisar aqui a extensão, uma vida que não acaba,
a qualidade dessa vida, que é relacionamento, que é conhecer a Deus. Eu fico pensando, quanto tempo será necessário para que nós venhamos realmente a conhecer a Deus plenamente? Eternidade afora. Porque Deus é infinito, Deus é grandioso. Conhecer a Deus é alguma coisa nova a cada dia. Gente, que maravilhoso poder ter essas experiências de caminhar com Deus, de aprender de Deus e de conhecer seu mistério, o mistério da sua essência, da sua natureza, da sua grandeza, da sua glória. Isso é muito melhor do que aquela ideia tanto fictícia de que o céu é um lugar onde tem nuvenzinhas e os anjinhos e a gente fica ali meio Plácido Colosso, né? Fica meio assim, meio passando o tempo. É meio chato aquilo, aquela ideia para mim. Não, eu gosto da frase de um garoto chamado Wellington, se não me engano. Eu evangelizava um menino, seu irmão, Anderson, de 8 anos de idade, que se converteu. Eu fui batizá-lo no leito, ele tinha câncer, estado terminal, nos ossos, sua perna já havia sido amputada. Eu amei muito aquele garoto. Ele se converteu e por meio dele a família foi sendo alcançada. E ele veio a falecer. Mas ele era o garoto mais assim, elétrico, era o melhor esportista, o melhor skatista da família. Ele tinha 8 anos de idade, era cheio de vida. O enterro dele foi uma das coisas mais difíceis da minha vida. Eu cheguei lá, no velório, a mãe dele chorava. Imagina o desespero, a angústia, a tristeza de uma mãe que perde seu filho amado, ainda com 8 anos de idade. E um garoto como ele, cheio de vida até então. Ela gritava, ela chorava. Eu não sabia o que dizer, a não ser chorar junto. Eu me aproximei para tentar consolar, tentar fazer alguma coisa. Me sentia tão mal, como se eu precisasse também de consolo. Eu acho que eu precisava também, eu estava mal. E o Wellington falou, o irmão tinha 12 anos de idade, falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele disse para a mãe, mãe, olhou para cima, mãe, não chora assim, não fica assim tão triste. O Anderson está agora lá com Jesus no céu, andando de skate com Jesus no céu. Andando de skate, eu achei isso maravilhoso. Porque o céu é um lugar de alegria, sabe? De diversão, de vida. E de coisas melhores do que de andar de skate. Mas daí para melhor, tá? Para quem gosta de andar de skate, né? Eu fico pensando nessa dimensão de conhecer a Deus. A vida eterna é esta, que te conheça. Eu quero dar a vida eterna para eles. Eu quero que eles possam te conhecer como eu te conheço. E a gente sabe, como João descreveu, que hoje a gente vê por espelho. Nós somos conhecidos por Deus plenamente, mas nós não o conhecemos ainda plenamente. Mas um dia, no dia da ressurreição, nós o veremos como Ele realmente é. E isso é fantástico e vamos precisar, eternidade afora, para conhecê-lo mais e mais e mais e mais e mais e mais. Bom, vê que eu estou me alongando aqui, né? Eu disse que não ia me alongar, mas esse texto é demais. É tremendo. Você está preocupado com o almoço? Está preocupado com o que vem depois? Às vezes a nossa cabeça vai um pouco, né? Ela foge. Jesus se preocupou comigo e com você. Ele ora por mim aqui. Não tem um momento aqui em que Ele ora por todos aqueles que viriam a crer. Eu criei. Ele ora por você, se você crê. Se você já creu, se você crê, Ele está orando por você. Ele tem muita preocupação, muito amor por você. E o que Ele ora aqui? Olha, tem 3 coisas que a gente vê aqui. Ele está orando por si. A gente podia dividir em 3 partes. Depois Ele passa a orar em favor dos 11, dos discípulos ali mais próximos a si, por aqueles ao seu redor. Depois Ele ora pela igreja como um todo,
por uma igreja, por aqueles que virão a crer. E se você pensa que para por aí, tudo isso com o propósito de abençoar o mundo, de salvar o mundo. Porque a gente tem que entender que por 2 vezes ele repete isso, para que o mundo creia, para que o mundo creia, e se o mundo crer, o mundo experimenta a salvação. Se o mundo crer, o mundo experimenta a redenção, transformação, restauração, cura, vida eterna, e conhece também. É interessante observar essa amplitude. Eu oro por vocês, eu me santifico por vocês, para que o mundo creia. É uma maneira de alcançar o mundo, porque Deus amou o mundo, a todas as pessoas. Deus não ama o sistema de coisas do mundo, sabe? Nós também não amamos, não amemos o mundo, o sistema, o jeito de ser, a injustiça, a glória desse mundo. Jesus abdicou disso, ele rejeitou, rechaçou as tentações das glórias e do poder, da riqueza, dos prazeres desse mundo, dos reinos dessa terra, mas ele amou as pessoas do mundo. O mundo como gente, o mundo como povo, Deus ama. O pecado do mundo, Deus odeia e detesta. E que a gente possa conseguir fazer essa distinção, né? Sermos capazes de amar as pessoas a despeito do pecado das pessoas. Odiar e rechaçar o pecado, mas amar as pessoas. Jesus era visto constantemente no meio dos pecadores, comendo, bebendo, andando, caminhando, conversando, próximo aos pecadores. Embora não fosse com isso, conivente com os pecados deles. Estava ali para buscar e salvar o perdido. Então, ele ora por si, depois ora pelos discípulos ali imediatos, daquele tempo, depois ele ora por todos que virão a crer, e o propósito é, com tudo isso, promover santificação, unidade do corpo de Cristo, trazer para eles alegria, proteção, a fim de que o mundo creia. 3 coisas que estão aqui sendo objetos também de oração, 3 motivos. Quando ele ora por si, é claro que Jesus está como que reivindicando os seus méritos, que ele pode orar desse jeito, tá? A gente já, cuidado. Ele completou a carreira, ele, como o apóstolo Paulo pôde um dia dizer, Jesus está aqui como que dizendo a mesma coisa. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. É chegada a minha hora, a hora de morrer. Paulo diz isso quando é chegada a hora dele também de morrer. Eu pergunto, e quando chegar a sua hora? E quando você sentir que pode dizer, é chegada a minha hora, você combateu o bom combate? Você completou a sua carreira que é o propósito de Deus para a tua vida? Você guardou a fé? Você está prestes agora a receber a coroa da vida? Você tem deixado um legado? Quem são os teus filhos, os teus discípulos? O que você vai dizer? Jesus está aqui orando pelos seus filhos. Quem são os seus filhos? Quem são os seus sucessores? Você tem uma missão na vida? Você já atinou para o fato de você ter uma vocação em Cristo, de receber o Espírito Santo, poder do alto, para ser testemunha? Foi salvo, lavado, redimido, santificado, capacitado para ser uma bênção, ser tu uma bênção. Pode dizer, é chegada a minha hora, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, agora eu vou para a galera, agora eu vou receber a coroa da vida. Jesus ora assim, eu cumpri a minha vocação, cumpri a minha missão, completei a minha carreira. É triste ver que existem aqueles que, quando chegar a hora H, não vão poder dizer isso e vão
Pelo contrário, se tivesse que dizer alguma coisa, iam dizer: eu combati o mau combate, eu fugi na carreira e perdi a fé. Quanta gente fugindo da vocação, do chamado, do propósito de Deus para a sua vida. Quanta gente vivendo outros valores. A gente vai ver muito aqui, Jesus falando: vocês não são do mundo. Agora, quando a gente vive como se fosse do mundo, ou seja, segundo os valores do mundo, os princípios do mundo, o sistema do mundo, e a nossa mente está ainda como a mente do velho homem, da velha criatura, sem a transformação, a gente vai ouvir a exortação de Paulo: eu rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Jesus ora então por eles, a favor da unidade, para que eles sejam protegidos, experimentem plena alegria e por fim, sejam santificados. E tudo isso, unidade, alegria, proteção e santidade, visando um estilo de vida da comunidade cristã, da maneira de ser e de agir, como nos dias da igreja primitiva, quando o Espírito foi derramado, e o jeito deles viverem em união, em amor, em graça, eles caíam na simpatia de todo mundo, de todo o povo ao redor. E mais gente ia se convertendo, era crescida a igreja, eles tinham poder de atração pela vida, pelo estilo de vida, pelo amor, pela maneira como eles reagiam, porque eles experimentavam alegria. Gente, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então ele orou pela unidade. A unidade é vital. E a unidade, gente, não pensem na unidade como uma coisa boa em si mesma. Tem gente que pensa que unidade é bom, porque unidade é bom. Calma aí, os nazistas se uniram, e isso não foi nada bom. Os vírus se unem para nos atacar, e as bactérias também, isso não é nada bom. Então a unidade em si, unidade, o importante é a unidade. Calma, porque a gente pode estar unido numa causa maligna, perdida, unido para fazer o mal. Os bandidos, as quadrilhas se unem e se entrosam para dar golpe. Unidade não é um valor em si mesma. Agora, a unidade em Cristo, que tal? Em Deus, com Cristo como cabeça e nós como corpo, cada um de nós entendendo a igreja como corpo de Cristo, o valor dela. E como é importante, Jesus está orando pela igreja. Tem gente desprezando a igreja, tem gente saindo da igreja, tem gente fazendo pouco caso da igreja, tem gente fazendo pouco caso dos cultos da ceia e não dá bola para isso. Mas Jesus amou a igreja e se deu por ela e se entregou para apresentá-la a Deus santa, imaculada. Jesus paga um preço pela igreja, intercede por ela, e na hora H, o foco de Jesus, a oração de Jesus é pela igreja. Você faz parte da igreja, você ama a igreja, você está entrosado no corpo de Cristo, você se sente membro do corpo de Cristo, você privilegia os encontros, a reunião, você faz o que está ao seu alcance para preservar a unidade da igreja. Olha só, unidade que vai testemunhar que nós somos filhos de Deus, príncipe da paz, sua graça opera em nós e a gente passa a agir, a amar, a ter consideração, respeito, misericórdia, perdão, graça, unidade, bondade, todo fruto do Espírito. E agora Jesus passa a orar que essa unidade seja baseada num modelo tão extraordinário que é a relação de Jesus com o Pai. E a gente podia estender isso à relação da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo.
Antes que existisse tudo que foi criado, já existia eternamente Pai, Filho e Espírito Santo. Gente, Deus é unidade. Deus é essa pluralidade de pessoas num único Deus. Tal é o mesmo sentir e pensar e agir, onde não há inveja, onde não há ciúmes, não há contenda, não há disputas. Há o interesse de servir. Jesus nos chamou para servir. E veja Jesus ensinando que servir não é um ato de ser menor. Ele até lava os pés dos discípulos e nos ensina que esse é o caminho da unidade, da grandeza. Depois ele passa a orar para que eles sejam protegidos do maligno. Ele usa a palavra que é traduzida por guardar, ser guardado do maligno, e também usa a palavra que é traduzida por ser protegido. Duas palavras aí, ser guardados e protegidos. Guardados e protegidos do maligno. A oração do Pai Nosso. Jesus ensina a gente a orar: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno, livra-nos do mal. O mal aqui é um perverso coração de incredulidade que nos afasta do Deus vivo. O mal aqui é amar mais o mundo do que a Deus. O mal aqui é começar a idolatrar isto ou aquilo e esfriar espiritualmente, ficar morno, ficar sem a paixão pelas coisas espirituais, sem esse relacionamento. É a gente ficar vivendo a vida sem cultivar a comunhão com Deus, a proximidade, a intimidade com Deus, sem crescer na graça e no conhecimento de Cristo, e de repente ficar distraído e ficar... E a gente olha aqui uma coisa muito importante, veja a relação de unidade com proteção. Você percebe isso nitidamente. Que eles sejam um e que sejam guardados para que sejam um, que sejam um para que sejam guardados. A gente podia colocar isso nessa relação de ser guardado e ser um. Essa unidade, porque a unidade protege. Você vê isso no mundo animal. Dá uma olhada como os animais vivem, costumam, né? A maior parte deles... em cardumes ou bandos, sabe, enxame, como você quiser. Eles estão procurando estar juntos, e isto de estar junto é instintivamente um ato de autoproteção. Juntos estão mais seguros. Quando alguém fica para trás, quando alguém fica sozinho, torna-se uma presa fácil, um alvo preferencial do inimigo. Então, é como a brasa que sai do braseiro, da fogueira, ela acaba esfriando-se. Então, a proteção passa também pelo viés da unidade. E ser guardado, eu fico pensando assim, você já atinou para o fato de você ser uma pessoa amada por Deus, e protegida por Deus, e guardada por Deus, e que Jesus aqui está intercedendo, e como diz o autor de Hebreus, ele é o supremo, sumo sacerdote, que vive, que está na presença de Deus Pai Todo-Poderoso, e vive a interceder por nós, e o Espírito Santo auxilia Jesus nessa intercessão. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, vive a interceder por mim, por você, nos ama. Gente, eu acho que a gente podia agora só parar um pouquinho para refletir sobre isso e falar assim: qual o resultado disso para mim? Não deveria ser me sentir muito bem porque eu sou amado e cuidado por Deus? Jeová Rafá, o Senhor que cura, Jeová Jireh, o Senhor proverá, né? O Senhor proverá, o Senhor que provê, que cuida, que protege, que guarda. Gente, por você tem consciência disso? Que Ele está orando por você aqui, está intercedendo por você, e que você pode desfrutar da paz de Deus que excede a todo entendimento humano, guardando na sua mente, seu coração. E aí o que é o resultado?
Jesus quer que a gente tenha alegria plena. Porque a alegria plena vem dessa segurança. Segurança de que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que o Senhor está intercedendo por nós, como intercedeu por Pedro. Minutos antes, a gente vê esse diálogo de Jesus com Pedro. Pedro, você vai me negar? Não vou te negar de maneira alguma. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Satanás pediu para aprontar com você, para cirandar com a tua vida, para te provar, para te experimentar. Eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfalecesse. Quem é que rogou? Foi o Senhor, intercedeu para que a fé dele não desfalecesse. Ele veio a cair na tentação, mas não ficou prostrado, porque o Senhor foi lá, o buscou e o levantou. É maravilhoso isso. Esse Deus que não nos abandona, que nos salva, que nos resgata, que vai buscar a ovelha ferida. E o ergueu, e o chamou de volta. Pastorei o meu rebanho, e reafirmou sua vocação pastoral, o seu chamado missionário. E falei aqui da alegria. Dá para falar bastante coisa aqui da alegria. Ele quer que você seja feliz. Mas como é que a gente pode ser feliz quando tem tanta adversidade, tem enfermidade? Cristina não pôde vir hoje ao culto, minha esposa, para quem não sabe. Está enferma, está com uma hemorragia. Tanta coisa na vida, né? Tanta luta, dificuldades financeiras, o desemprego, a carestia. Eu fiquei abalado de ver tanta gente, partiu meu coração de ver tanta gente passando fome no Brasil. Fome, gente. Necessidades tremendas, guerras, conflitos, ódio. Como é que a gente pode ser feliz numa situação como essa? Jesus não nos convida a uma felicidade que seja assim, do tipo alienada da realidade. Jesus chora, Jesus se alegra. Você pode chorar, mas com a certeza de que a alegria vem ao amanhecer. Você pode sofrer e ter profunda compaixão por uma série de coisas ruins que estão aí acontecendo, se sensibilizar. Isto é também do Espírito. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. A certeza que temos é de que a última palavra não é da enfermidade, da morte, do mal, da injustiça, da perversidade, da malignidade. Deus é o alfa e o ômega, Ele tem o comando, Ele está acima, por isso os nossos olhos se elevam. E é por isso que é importante orar quando a gente está angustiado, quando a gente está com os nossos olhos muitas vezes focados no paredão, nas crises, nas dificuldades. A gente precisa se elevar para aquele que está acima e experimentar a paz dEle, a alegria dEle, a segurança que nós temos em Deus. E aí você vai poder experimentar uma alegria que ela não está atrelada à circunstância. Ela existe em nós a despeito do que nós estamos enfrentando. É a certeza de que Deus está em mim, de que Deus é maior, de que isto não é o fim, de que tem um sol raiando. Tem um dia maravilhoso que se aproxima. Então, proteção, alegria, que você deve se sentir, então, amado, protegido. E, por fim, a santificação. É dito aqui, vocês têm sido santificados pela minha palavra. Porque a palavra é a verdade. E a verdade santifica porque a verdade liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é libertadora. Hoje vocês têm aqui ouvido a pregação, essa oração de Jesus, vocês estão aprendendo verdades libertadoras do medo, da insegurança, do se sentir desprezado muitas vezes, porque é o que o diabo
coloca ali nos nossos ouvidos a partir das circunstâncias. Veja, você foi desprezado, veja, você está abandonado, veja, Deus não liga para você. Então, há muita mentira diabólica sendo aí instigada pelo maligno, que sempre tenta deturpar. Mas o Senhor nos fala que Ele nos ama, que Ele nos quer bem, que Ele quer a nossa alegria, Ele não quer a nossa ansiedade, Ele quer a nossa segurança, a nossa paz, a nossa confiança. Quer que você seja a pessoa mais confiante do mundo, não em si mesmo, mas no amor, no cuidado, na provisão, na direção do Senhor. Ele te chama para essa comunhão e Ele te santifica. Santificar significa ser separado do mundo, do sistema de coisas desse mundo, dos valores desse mundo, separado para Deus e para a vocação que Deus tem para a tua vida, para aquilo que é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a sua existência, para que você possa combater esse bom combate, essa batalha espiritual com a confiança tremenda em Deus. E veja que Jesus ora por nossa unidade, para sermos protegidos do maligno, de cair nos intentos do maligno, de nos perdermos e de nos distanciarmos da vocação, experimentarmos sua alegria e sermos santificados, recebemos sua pureza, seu poder para viver uma vida diferente, tudo com o intuito missionário. Ser tu uma bênção. Eu me santifiquei, disse Jesus aqui, Ele diz, eu me santifiquei e me santifico por eles, por vocês. Os pais devem se santificar pelos seus filhos. Jesus se santificou pelos seus discípulos. E Ele agora ora para que nós sejamos santificados pelo mundo. Olha que interessante. Pelo mundo. Jesus se santificou por nós, nós nos santificamos pelo mundo, para que o mundo creia. E o mundo vai crer à medida que vir constatar nossa santificação, nosso jeito de ser, nosso estilo de vida, nosso amor, nossa caridade, nossa bondade, nossa misericórdia, nossa compaixão. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Está tudo aqui, né? Em João capítulo 17, que texto, hein? Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E o propósito final é uma unidade, para que haja um só pastor, um só rebanho, mais e mais pessoas salvas, redimidas, lavadas, impactadas pelo poder persuasivo da unidade da igreja, do amor da igreja, da vida da igreja. Como é importante a santificação no seio do corpo de Cristo. E aí termina a oração falando do amor, que eles possam experimentar o amor que o Senhor tem por mim e que nós temos por eles, que eles possam experimentar esse amor, de modo que eles estejam em nós e nós estejamos neles. E Jesus prometeu: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Seja a graça de Deus abundante sobre suas vidas. Quero convidar você a se colocar em pé, e que a gente possa lembrar da oração nessa hora do apóstolo Paulo, que orou para que nós pudéssemos compreender a grandeza, magnitude, extensão, altura, profundidade, toda a dimensão do amor de Deus por nós, e sermos assim repletos de toda a plenitude de Deus. Basicamente, essa oração de Paulo está calcada na oração de nosso Senhor Jesus Cristo, para que afinal de contas nós experimentemos o amor e sejamos convictos do amor, e Deus esteja em nós e nós estejamos em Deus, assim, agora e para sempre. Quero chamar você à frente, você que precisa de cura, você que precisa de restauração, você que foi tocado por essa mensagem em algum aspecto e quer pura e simplesmente dizer: eis-me aqui, Senhor, eu entendi, eu me consagro, eu quero fazer parte desse time de consagrados, de santificados, de gente redimida, de gente que cumpre o teu propósito. O Senhor tem um propósito para a minha vida, o Senhor me ama, o Senhor me chama: eis-me aqui, envia-me a mim.
Te adoramos na beleza da tua santidade. Te conhecer é a vida eterna. O Senhor é a fonte da vida, da alegria, das cores, das delícias, dos prazeres, Senhor, da satisfação, da paz, da vida abundante. Oh Senhor, o Senhor tem vida abundante. O Senhor é a fonte. O Senhor é a fonte da água que salta para a vida eterna. E quem bebe do Senhor fica satisfeito. O Senhor não decepciona jamais. Oh, como vale a pena te conhecer e confiar. O Senhor guarda, o Senhor protege, o Senhor santifica, o Senhor promove amor e a unidade e entendimento. O Senhor derrama misericórdia, compaixão, graça sobre graça. Ei, Deus maravilhoso, como é bom estar na tua casa. É melhor do que 1000 anos em qualquer outro lugar, por melhor que seja. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desde agora e para todos sempre. Amém. E amém, e amém, e a Ele a honra, e a Ele o louvor, e a Ele a glória, para sempre. Amém, e amém, e amém. Bendito seja. Só tem aquele que já